E o que eu vou tratar com você aqui, e começar a conversar com você hoje, porque a gente não vai terminar aqui hoje, a gente vai continuar outro dia, ok? Quantos domingos forem necessários, a gente vai conversar sobre isso. É um assunto muito importante e é um assunto que Deus falou muito no meu coração. Há poucos dias atrás eu precisei me retirar e ficar mais ou menos 2 ou 3 dias retirado, sozinho, e fui para um local e precisava ter o meu momento com Deus sozinho, precisava estar com Deus sozinho. E naquele momento, a única palavra que Deus trouxe ao meu coração foi o temor a Ele. O temor a Ele. E hoje eu quero começar a conversar com você sobre esse tema. E você vai perceber, você vai entender que muitos de nós perdemos o temor a Deus. Muita gente deixou de temer a Deus. Há 2 aspectos fundamentais na vida de todo cristão em sua relação com Deus. Eu quero que você preste atenção nisso, é muito importante. Há 2 aspectos fundamentais na nossa relação com Deus. Primeiro é o amor de Deus, ou seja, o amor que temos para com Deus e o temor que temos para com Deus. Esses 2 elementos, eles sempre vão caminhar juntos, eles não caminham separados. Quando nós separamos esses 2 elementos da nossa vida, na nossa vida cristã, nós vamos ter sérios problemas na nossa vida cristã. E aí, querido, se você vai entrar Bolsonaro, ou vai entrar o outro, ou vai entrar o outro, ou vai entrar o outro, não interessa. O que interessa para nós é que nós vamos ter que entender esse amor e o temor do Senhor. Porque tudo que nós estamos vivendo aqui vai passar. Vai passar, querido. Vai passar daqui a pouco. Ano passado eu estava sepultando um amigo que tinha 52 anos de vida, um pouquinho mais novo do que eu, amigo de infância. 52 anos de vida, estava sepultando aquele meu amigo. E aí você pensa, a vida não passa, vai demorar? Não, a vida passa para todo mundo. E a gente tem que estar preparado para tudo isso. E a gente precisa entender sobre isso. Quando nós falamos do amor de Deus e o porquê de nós o amarmos, quando estamos falando do amor de Deus e esse o porquê de nós o amarmos, é porque exatamente aponta para a graça de Deus. Isso aponta para a manifestação da graça de Deus sobre nós. Esse amor que nós temos do Pai e esse amor que nós temos por Ele, aponta justamente para essa graça. Em 1 João, capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: nós amamos porque Ele nos amou o quê? Primeiro. Então, o amor que temos a Deus é fruto primeiro de quê? Do amor que Ele tem para conosco. Então, o amor que temos a Deus é fruto do amor do Pai sobre nós. Se não fosse esse amor, nós não estaríamos amando. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, é um texto muito conhecido da palavra de Deus que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então, a graça é uma manifestação de Deus sobre nós. É um presente merecido, é um dom merecido. Por isso que é graça. É algo que nós não merecemos, mas Deus tomou a decisão de nos abençoar. Isso vem por meio da fé. A fé é o elemento que se alia a essa graça. Então, Deus dispensa da sua graça sobre nós, daquilo que nós não merecemos. E a fé, então, nossa fé, a fé que nós colocamos em Deus, nessa graça, se une nesse momento. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. E não vem por obras, para que ninguém se glorie. Então não é porque você fez algo de bom que você é merecedor dessa graça. Não é porque eu fiz ou eu faço algo de bom que eu sou merecedor dessa graça. Nenhum de nós, por melhor pessoa que possamos ser na face da terra, ser gente boa, gente honesta, melhor que você seja, isso não significa que Deus não deu graça por causa disso. Nada disso. Na verdade, a graça de Deus veio porque nós não merecemos absolutamente nada. Então não são nossas obras, para que ninguém possa dizer assim: fui eu que fiz, eu que realizei, eu que conquistei, eu que gerei, eu que vou para o céu por minhas obras. Não existe isso, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus,
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então vamos entender uma coisa, quando a gente está falando do amor de Deus, nós estamos falando de quê? Da manifestação da graça de Deus sobre nós. Então, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então essa relação com Deus tem como, nessa relação com Deus, uma das bases é esse amor do Senhor. Agora, quando nós falamos do temor a Deus, aí nós já falamos de um outro aspecto, não falamos de graça. Quando falamos do temor a Deus, falamos da sua justiça. Então entenda uma coisa, quando eu falo do amor de Deus, do amor que eu tenho por Ele, foi a manifestação da graça dEle pelo seu amor para comigo, para com você, porque Ele me amou primeiro, então eu aprendi a amá-lo. Então quando eu falo agora do temor a Deus, eu estou falando da justiça de Deus. E nós temos que entender uma coisa muito importante, o amor de Deus e a justiça de Deus sempre caminham juntas. Elas não caminham em separado, elas sempre vão caminhar juntas, entenda isso. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim, estou no Novo Testamento, ok? Que a gente fala que é o tempo da graça. Olha só o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Está lendo aí comigo? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Olha que coisa importante isso, queridos. Agora vamos ver Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 28. Olha só o que diz Hebreus 12, 28 e 29. Diz assim o texto, Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos o quê? Agradecidos. E assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então ele aqui de forma muito clara está dizendo, adore ao Senhor com reverência e temor. Então você percebe que não é só o amor que nós caminhamos nessa relação com Deus. Nós caminhamos nessa relação com Deus debaixo de temor também. Esses dois elementos são fundamentais. E ele vai terminar o texto. Pois o nosso Deus é o quê? É fogo consumidor. Eu estou lendo um texto do Novo Testamento, onde a gente fala que é o tempo da graça do Senhor. Eu ouvi um exemplo de um grande empresário americano. Eu estava vendo o John Bevere, né, que alguns falam, ou Bevere, e ele contava, ele tem um livro chamado O Temor a Deus. Eu recomendo você, todo crente acho que tinha que ler esse livro, né, chamado O Temor a Deus. Todo crente tem que ler esse livro, é muito importante você ler esse livro. Eu acho que eu já li algumas vezes, não sei quantas vezes esse livro. E ele conta, quando ele escreveu esse livro, ele conheceu um grande empresário, um cristão, e esse empresário, um grande empresário cristão, ele começou a ficar muito famoso, e ele criou vários métodos de evangelismo, e criou uma rede, eu acho que de televisão, alguma coisa assim, e evangelizando as pessoas, e ele foi ficando muito famoso, e ele começou a ganhar muito dinheiro com as empresas que ele tinha. Só que no decorrer desse tempo, ele começou a ter um envolvimento fora do casamento, e começou a ter problemas com a chamada Receita Federal dos Estados Unidos. E descobriu-se então que ele estava desviando, né, e ele não pagava os seus impostos. O que aconteceu? Ele foi julgado e foi preso. E ele foi preso. Depois de preso, a história conta que lá na prisão ele teve um encontro com Deus. E ele leu esse livro do John Bevere, O Temor a Deus. E ele pediu então para esse autor ir até ele, porque ele queria conversar, e ele foi. Então, o autor desse livro viajou e foi até o encontro dele. E naquele encontro, aquele grande empresário que estava ali naquela prisão, ele ia ficar 5 anos naquela prisão,
devido ao desfalco que ele fez, a receita. E aquele empresário o abraçou e disse: como que você sabia o que eu estava passando? E começaram a conversar. E ele falou: John, falando para aquele autor do livro, eu quero dizer uma coisa para você. Eu nunca deixei de amar a Deus. Ele: como assim você nunca deixou de amar a Deus? Eu nunca deixei de amar a Deus. Mas como assim? Você estava envolvido você se envolveu em adultério, você desviou recursos. E ele falou assim: mas eu sempre fiz as coisas por amor a Deus. Só tem um detalhe. Nessa caminhada, eu perdi o temor a Deus. Eu perdi o temor a Deus. E o que está acontecendo comigo hoje, eu entendo que eu deixei de lado a justiça de Deus. E a justiça de Deus veio sobre mim, só que essa justiça de Deus veio sobre mim, e eu entendo que foi a misericórdia de Deus. E ele disse o seguinte: eu estou preso hoje, essa prisão que eu estou sofrendo hoje, na verdade, é um ato da misericórdia de Deus sobre mim. Porque se eu continuasse do jeito que eu estava, eu não sei onde eu iria parar. Então Deus me tirou daquela lama, da forma como me tirou, me jogou nessa cadeia, e essa cadeia não foi simplesmente um castigo de Deus, mas foi um ato de misericórdia. Por quê? Porque eu amava o Senhor, sim, eu queria fazer as coisas para o Senhor, mas eu deixei de lado o temor a Deus. Eu deixei de lado essa justiça que vem do Pai. Eu estava caminhando essa semana, faço minhas caminhadas semanais não, quase que diárias, né? Bem cedo pela manhã, e aí me deparei com dois homens que estavam indo para o trabalho, dobrei ali uma rua, e aí eles estavam mais à minha frente, e eles começavam a conversar. Eu percebi que um deles era cristão, e aí o cristão falava assim: rapaz, deixa eu te falar uma coisa, já viu essa música aí, que o povo fica cantando assim: quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, tenha fé, fé de Abraão. Aí ele falava o seguinte: eu vou dizer uma coisa para você, experimenta sair da rota de Deus e viver na desobediência. Que esse cântico que a gente canta aí não vai servir de nada, porque não adianta você ter promessa de Deus e viver na desobediência, porque essa história aqui não morre não, é mentira, porque morre sim. Se estiver na desobediência, morre sim. Ele falou, e eu estou ouvindo ele falar lá, glória a Deus, aleluia, ele lá na frente falando. Eu no silêncio, né, no meu silêncio, né? Quando a gente fala do temor a Deus, querido, a gente quer falar desse temor, ensinar e viver isso. E isso é levar uma igreja ao caminho da maturidade, ao caminho do conhecimento de Deus. O que nós vamos tratar aqui em alguns domingos é da grandeza de Deus, porque um dos maiores problemas que nós temos a respeito do temor a Deus é que nós não conhecemos quem é Deus, não sabemos a grandeza de Deus, da pessoa de Deus, que as bênçãos que Ele tem para nós, decorrentes da obediência, e nós precisamos compreender esses atos de misericórdia de Deus sobre nós. E eu quero te fazer um convite hoje, eu quero te fazer um convite a caminhar nessa jornada com a gente, nessa jornada sobre o temor a Deus, e nós vamos aprender juntos. Eu quero aprender, e eu quero aprender com a Igreja Renovar em Laranjal, junto com vocês, e aprender como isso é fundamental em nossa vida. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, versículos de 13 a 17. 1 Pedro capítulo 1, versículos de 13 a 17. Vamos ver o alerta que o apóstolo Pedro nos dá, inspirado pelo Espírito Santo. Olha só o que ele vai dizer para nós nesse texto, 1 Pedro capítulo 1, de 13 a 17. Ele diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos a agir, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar, pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito:
sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente, que julga, ele faz o quê? Julga imparcialmente as obras de cada um. Portem-se como? Com temor, durante a jornada terrena de vocês. Então ele está falando à sua igreja, a nós, igreja de Jesus. Está dizendo de forma muito clara que nós temos que ter um comportamento de temor, porque o nosso Deus irá trazer julgamento sobre nós. E eu quero convidar a você a ler alguns textos bíblicos comigo. E eu quero que você entenda que o que está acontecendo na vida das pessoas, queridos. Nós hoje vemos centenas e dezenas e centenas de mensagens a respeito da graça de Deus, do amor de Deus. E amém, é verdade, é fato, isso é fato, é verdade. Só que as pessoas pegaram isso, pegaram essa graça de Deus, estão tratando dessa graça esquecendo da justiça de Deus. E sabe o que acontece muitas das vezes? As pessoas vão vivendo essa graça e vão vivendo, como Pedro está falando aqui, de qualquer maneira nesse mundo, esquecendo que na nossa jornada nós não vivemos só debaixo do amor de Deus, nós também vivemos debaixo da justiça de Deus. Isso nós vamos ter a ideia da justiça de Deus se compreendermos o temor que temos que ter a Deus, porque Ele é fogo consumidor, porque Ele julgará a obra de cada um. E devemos então, nessa terra, nessa jornada que passamos aqui, termos a noção de que Deus sim julga todas as coisas. Olha só o que diz o Salmo 34, versos 8 e 9. Provem e vejam como o Senhor é bom. Salmo 34, 8 e 9. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. Aleluia. Lucas capítulo 12, olha Jesus falando nos versículos 4 e 5, Lucas 12, 4 e 5. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Olha Jesus falando, queridos, vamos lá. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Jesus falando. Vamos lá em Salmos, Salmo de número 34, versos de 11 a 14. Salmo 34, de 11 a 14. Venham meus filhos, ouçam-me. Olha só. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Olha o convite. Venham meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Vamos lá, versículo 12. Quem de vocês quer amar a vida e desejar dias felizes? Todo mundo quer, né? Então, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Então, lá em cima no texto ele vai dizer: filhos, vou ensinar vocês o caminho para temer a Deus, ok? Salmo número 2, verso 11. Salmo 2, 11 diz assim: adorem ao Senhor com temor. Adorem ao Senhor com temor. Às vezes a gente adora ao Senhor com todo o seu amor, agora com toda a sua força. Adore ao Senhor com teu temor. Exultem com tremor. Provérbios 14, 27. Olha só o que diz o texto. Provérbios 14, 27. Eu estou falando aqui, eu vou citar poucos textos da Bíblia a respeito de temor para você.
Mas se você lá na tua célula quiser, ou na tua casa, pegar a Bíblia ou colocar no Google aí, temor a Deus, coloca assim, todos os versículos estão escritos temor, ou temer, e você vai ler centenas de versículos, ok? Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida, e afasta das armadilhas da morte. Perceba o que eu estou falando? Olha o que o texto está dizendo. O temor do Senhor é fonte de vida e te afasta então das armadilhas da morte. Provérbios 28, 14. Provérbios 28, 14. Olha só o que diz o texto. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Vou ler de novo. Como é feliz um homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração, meu irmão, vai acontecer o quê? Cairá na desgraça. Isso é Bíblia. Eclesiastes 12, 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, Eclesiastes 12, 13 e 14. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Ele vai fechar. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mal. Sabe o grande problema para a gente a respeito do temor a Deus? É porque nós temos uma visão equivocada da pessoa de Deus. Geralmente a nossa visão da pessoa de Deus é baseada na visão que nós temos das próprias pessoas que nós convivemos e até de nós mesmos. E a gente sempre diz, Deus é amor, Ele passa a mão, Ele resolve tudo, Ele vai curar todas as enfermidades. E cuidado, querido, com isso. Entenda do temor a Deus. Olha só no Novo Testamento, e que a gente vai ver isso de forma muito clara. Olha só o que diz em Atos 2, 42 e 43. Vamos lá, Atos 2, 42 e 43. A igreja é inaugurada, a igreja de Jesus, tempo da graça. A igreja de Jesus inaugurada, vem o Espírito Santo de Deus sobre a igreja. E aí começa a fluir pregações, sinais, maravilhas. Olha o que acontece. Atos 2, 42 e 43. É a igreja que surge, a primeira igreja de Jesus que surge, ok? Sobre a terra. Eles se dedicavam, então essa igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de, vou repetir, todos estavam cheios de temor. A Bíblia não fala amor. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aí você pula para Atos capítulo 9, versículo 31. Vamos lá, rapidinho. Atos 9, 31. A igreja passava por um período de paz. Tinha muita perseguição, muita coisa acontecendo na igreja. De repente houve um período de paz. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Como que ela vivia? Vivendo no temor do Senhor. A igreja decidiu então viver no temor do Senhor. Esses dois últimos versículos que lemos falam justamente sobre o início dessa igreja como um organismo vivo. Então tinha muitos sinais, tinha muitas maravilhas, tinha muita coisa acontecendo, havia alegria, apesar das perseguições que aconteciam, havia amor na prática, havia simplicidade, havia cultos com louvores a Deus e aquela coisa toda, crescimento. Eles já tinham uma boa fama com tudo isso. Mas uma coisa é certa, não eram os movimentos externos, como comunhão, como ceia, como as reuniões de orações que geravam tudo isso. Na verdade, o resultado era tudo isso, porque o que havia no coração deles, o texto revela, todos estavam cheios de temor, e era o temor a Deus
que os impulsionava a uma vida de comunhão, na hora da ceia, uma vida de comunhão na hora das práticas das orações, uma vida de comunhão na hora do amor, em dar as obras, fazer as obras e ajudar o irmão. Aquilo era impulsionado pelo temor a Deus. É por isso que a gente precisa entender um pouco mais do temor a Deus, queridos. 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João 4, 18. Olha só o que diz o texto. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor faz o quê? Lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme... Aí você vai dizer, peraí, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aí você vai dizer, existe uma contradição aqui, pastor. Peraí, está dizendo que no amor não há medo, e temor é medo, e aquele que tem medo, que teme, não é aperfeiçoado no amor. Mas aqui o texto não está falando a respeito do temor a Deus, aqui ele está falando sobre um espírito de medo, e não de temor a Deus. Se temer a Deus fosse ter medo de Deus, o que iria acontecer com a gente? Nós iríamos nos afastar de Deus, porque tudo aquilo que te causa medo, você se afasta. Tudo que você tem medo, você se afasta daquela pessoa, daquele lugar. Então o temor a Deus não é algo que nos afasta dele, o temor a Deus é algo que nos aproxima dele. Temer a Deus envolve reverência. A palavra mais prática para você usar para temer a Deus é reverência a Deus. Vamos falar aqui, vamos falar sério, queridos, entre a gente aqui, vamos bater um papo aqui, vamos lá? A gente vem para um culto para celebrar a Deus. Aí um fica com o celular na mão, o outro fica vendo um negócio na cantina, o outro fica fazendo outra coisa, o outro fica batendo papo com o outro fica vendo a rede social, outro fica aqui, outro conversa ali, outro vai para lá, outro vai para cá, e fica ali, e tira a atenção do outro, e vai para lá, e não sei o quê, e aquilo tudo, tirando a atenção das pessoas, aí você começa a pensar, peraí, sabe por que nós fazemos isso? Porque nós perdemos ou não sabemos quem é a pessoa de Deus. Se formos lá no Velho Testamento e olhar como que acontecia uma reunião, a reverência que acontecia, nós vamos perceber que nós estamos muito aquém disso. Porque nós começamos a dizer assim, Deus é amor, Deus é graça, Ele não se importa, Ele é meu amiguinho. Deus é meu amigo. Como Ele é meu amigo, Ele vai entender. Como se Deus fosse o meu amigo, como você é meu amigo. Como se fosse uma pessoa como você, e não é. É isso que nós temos que começar a entender segundo a palavra de Deus. Deus é pai, sim ou não? Deus toma a gente no colo, sim ou não? Mas Ele continua sendo pai. E a palavra reverência é a palavra mais importante nesse processo. Porque essa reverência vai gerar respeito, vai gerar obediência, vai gerar louvor, submissão. Só que para que tudo isso seja desenvolvido dentro de cada um de nós vamos precisar compreender, nós vamos precisar ter o conhecimento de que Ele é santo, de que Ele é justo, de que Ele é misericordioso, sim, benigno, amoroso, todo-poderoso, e tantos outros milhares e milhares de atributos que a nossa língua nós não temos nem palavras para alcançar quem Deus é. E o John Bevere, ou Bevere, que alguns falam, tenta definir o temor do Senhor da seguinte forma. Eu estou indo para o encerramento dessa palavra hoje, para a gente continuar domingo que vem, e eu quero te convidar a estar aqui domingo que vem para você continuar ouvindo, porque eu quero falar com você sobre as grandezas de Deus, para a gente poder começar a alcançar, vamos começar a entender sobre a grandeza de Deus, para a gente saber com quem a gente está lidando. Esse Deus que a gente está indo para show gospel e achando que é tudo isso, e cuidado com isso, querido. A gente precisa entender um pouco mais da grandeza e do poder de Deus.
Ele diz o seguinte, olha como que ele define, é muito difícil definir temor ao Senhor, nem ele gosta de definir, mas ele tentou fazer uma definição da seguinte forma: o temor do Senhor, escuta isso, é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santas. É atribuir ao Deus Altíssimo, infinito e mais elevado lugar de honra em nossa vida. É tremer profundamente com reverência diante do privilégio da sua presença e da maravilhosa e da maravilha da sua palavra. É adorar somente a Deus com louvor apaixonado e contínua ação de graças. É honrar o que Ele honra, é amar o que Ele ama, é detestar o que Ele detesta, é fazer do interesse dEle o nosso interesse. É uma disposição interna que produz medo, pavor e até terror diante do simples pensamento de ofender a Deus. Essa atitude torna impossível ao indivíduo pecar casualmente, completamente ou persistentemente. Nenhum pecado é visto de forma casual. A Bíblia diz em Provérbios 16:6, o temor do Senhor afasta o mal. Aleluia. É submeter nossa vontade para abraçar a dele completamente, que gera uma limpeza e purificação que dura para sempre. No temor do Senhor não existe nada enganoso ou nada corrupto. Por fim, é uma manifestação do Espírito Santo e o deleite de Deus, conforme está escrito em Isaías capítulo 11, versículos 2 e 3. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Aleluia. Quando eu estava lá nesses 2 dias que eu passei sozinho, orando ao Senhor, falando com Deus, a palavra que veio ao meu coração, só veio uma palavra, chamada resgate. Resgate. Naquele momento a sós com Deus. E o primeiro nível de resgate que veio seria o temor do Senhor. E Deus me levou logo ao livro de Provérbios, quando Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz, o temor do Senhor é o princípio. O temor do Senhor é o princípio. O temor do Senhor é a chave do conhecimento, ou seja, o temor do Senhor é o início de um relacionamento com Deus. Se você quer se converter a Jesus, você tem que passar pelo temor a Deus. Quando você escuta uma mensagem, uma palavra que é ministrada, onde diz Jesus quer te salvar, é gerado em você um temor a Deus, uma reverência a Deus, e é nesse momento que o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele vai mostrar o amor de Deus sobre você, e o temor será gerado em seu coração. Então a gente precisa iniciar tudo, é o princípio, é o começo, é a primícia. Daí irá ser gerado o conhecimento de Deus, que gera a obediência, que gera a qualidade moral, o discernimento do bem e do mal, e tudo isso vem do próprio Deus. Eu descobri uma coisa, que a palavra que é traduzida no hebraico para temor, ela tem uma palavra inicial, uma palavra que vem por detrás dela. E essa outra palavra traz a ideia de ver no futuro. Ou seja, a ideia é a seguinte: temer ao Senhor é fixar os olhos no Senhor, a fim de o conhecermos ainda mais, e isso nos impulsiona para o futuro. Isso nos leva para uma viva esperança. É fixando os olhos nele. Não é à toa que Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 diz o seguinte: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de
tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, fazendo o quê? Tendo os olhos em quem? Fixados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Eu posso dizer a você que o temor ao Senhor tem seu início em uma experiência real e pessoal com Jesus. Se você quer ter temor a Deus, você precisa ter essa experiência. E é interessante isso. Você lembra quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, e estava o povo ali, estava Moisés. Todos tinham saído de onde? Do Egito, ok? Sim ou não? Moisés, ou melhor, o povo, passou quantos anos no Egito? Eles passaram quantos anos no Egito? 400 anos, não foi isso? Então foram gerações que passaram lá. O que eles tinham no Egito? Escravidão. Eles comiam do bom e do melhor? Não. Não comiam do bom e do melhor. Eles tinham que trabalhar para comer. Eles tinham que se esforçar, e depois ficou mais difícil, porque os tijolos que eles tinham que recebiam, agora não receberiam mais, ficou mais pesado. Eles tinham que construir os tijolos para fazer as obras. Faraó apertou a vida dos hebreus. E quando chegaram diante lá do Mar Vermelho, que estava acontecendo, e vem o exército de Faraó, lá também está Moisés. Aí eu pergunto a você, Moisés foi criado como no Egito, querido? Moisés foi criado como príncipe. Moisés tinha do bom e do melhor. Moisés foi criado como neto de Faraó. Ele tinha a melhor educação, ele não precisava trabalhar para comer, ele tinha de tudo que era bom. Quando chega aquele momento, o povo diz: nós queremos voltar para o Egito. Mas peraí, eles eram escravos, eles queriam voltar. E Moisés, que teve do bom e do melhor, falou o quê? Não, eu quero ir para a terra prometida. Qual é a diferença do povo para Moisés, querido? Moisés teve uma experiência real e pessoal com Deus. O povo não. O povo vivia debaixo da unção de milagres. Eles viram milagres, eles viram ações de Deus. Eles iam, vamos contextualizar, ia para o culto. Olha que milagre! 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 Aí virava as costas, ia para a rua ali, esquecia temor ao Senhor e veredava de novo para o Egito, para o mesmo caminho que estava, comendo as mesmas comidas do Egito. O Egito simboliza o mundo e seu pecado e tudo aquilo que a nossa carne deseja, e foi em busca, e ia para o do Egito, aí voltava para os milagres e via os milagres. Assim era o povo do Egito. Mas aquele que tem uma experiência pessoal e real com Deus, ele rejeita o Egito. E aí eu lanço a você uma pergunta e uma dúvida que você vai sair daqui hoje. Será que quando eu saio daquele portão, quando eu estou assistindo esse culto e estou indo de novo para o Egito para viver meu adultério, minha prostituição, minha corrupção, e isso ou aquilo, eu só estou vivendo debaixo de grandes milagres, eu só estou vislumbrando os moveres de milagres, e talvez, será que eu tenha tido uma experiência real e pessoal? Porque quando eu tenho uma experiência real e pessoal com Jesus, não significa que eu não vou pecar, porque Moisés pecou. Mas isso não significa que ele queria voltar para o Egito. É uma pergunta que eu quero que você leve para casa hoje. Hoje é uma pergunta que você precisa refletir. Moisés viu aquela sarça queimando. E ele ouviu a voz do grande Eu Sou dizendo: tire as sandálias dos pés, porque esse lugar que você pisa agora é santo. Moisés conheceu o grande Eu Sou. Ele só foi para o Egito por ordem do grande Eu Sou. Ele saiu do Egito por ordem do grande Eu Sou.
e ele nunca mais voltaria ao Egito por ordem do grande eu sou. E por que ele fez isso? Porque ele teve uma experiência real e pessoal com o grande eu sou. Cuidado, querido, quando você vive ouvindo mensagens o tempo todo, o amor é a graça, é como se a graça fosse um indulto para você pecar e viver do jeito que você quiser, porque a graça virá e vai trazer o sangue que nos purifica de todo pecado, então pode viver, não é só a graça, é a graça, o amor de Deus e o temor ao Senhor. E os textos bíblicos que lemos aqui no Novo Testamento, no tempo da graça, está dizendo, andem debaixo do temor a Deus, ou seja, conheçam a justiça de Deus. Vocês lembram de Ananias e Safira? Quando que aconteceu a morte de Ananias e Safira? No Novo Testamento, debaixo da graça. O que eles fizeram? Perderam o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é justamente isso, querido. É quando, não é que você não vai ter vontade de pecar, não que você vontade de fazer algo que é contrário aos princípios de Deus, você vai ter tudo isso. Mas quando você se lembrar do temor a Deus, do juízo de Deus, porque eu posso afirmar uma coisa para você, eu te garanto uma coisa, há julgamentos de Deus que estão ainda adiados, há julgamentos que já aconteceram, mas há julgamentos que virão acontecer. Tem muita gente que está brincando com Deus, achando que isso está passando desapercebido aos olhos do Senhor. Ele apenas está estendendo a sua misericórdia, mas o julgamento virá de um jeito ou de outro, querido. Ninguém vai escapar disso, nem eu e nem você. Nós precisamos andar debaixo do amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro, mas também precisamos entender do temor ao Senhor. E esse temor não tem jeito. Olha, vou falar para vocês. A gente tem que conhecer esse Deus. E é no temor, a Bíblia diz em Provérbios, que Ele vai nos permitir conhecê-lo. E quando você conhecê-lo, você vai amá-lo muito mais do que você imagina. Porque você vai perceber que um Deus, que é o único Deus, apesar de toda a glória que Ele tem, que a nossa mente não alcança, Ele olhou para você um dia antes de você nascer e disse, este é meu filho amado, esta é minha filha amada. E quando andamos debaixo desse temor, que não é medo, eu não tenho medo de Deus, eu tenho reverência a Deus. Até quando eu peco, eu preciso ter reverência ao Senhor. Deus me perdoe. E tem gente que está vivendo como se está de boa. Está de boa. O julgamento só está sendo adiado, querido. Mas vai chegar. Escreva o que eu estou te falando, vai chegar. Deus hoje não veio aqui para nos condenar. Deus não trouxe essa palavra para nos condenar. Ele veio trazer algo que nós vamos conhecê-lo e nós vamos mergulhar num nível de maturidade. E vamos crescer nesse conhecimento dele. E você verá grandes coisas, porque a igreja caminhava no temor do Senhor. E havia sinais, maravilhas, o amor na prática, a unção poderosa do Espírito, porque eles caminhavam no temor a Deus. E a gente precisa caminhar nesse temor a Deus, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.